Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja, a graça e a paz. Vamos se colocar de pé, vamos dar início à nossa quinta-feira, ao nosso culto. É um motivo de muita alegria estar aqui, poder glorificar e adorar ao Senhor. Mais um culto com todos vocês. E eu acredito que todos vocês estão com o coração alegre, com uma expectativa muito grande naquilo que só o Senhor pode fazer. E eu estava hoje meditando e pensando em algumas coisas, e o Senhor me levou a lembrar de quando Ele pediu Isaac a Abraão, e a gente já ouviu muitas vezes aqui que na verdade o Senhor Ele não queria Isaac, mas Ele queria o coração de Abraão, um coração entregue àquilo que o Senhor tinha para ele naquele tempo. E o Senhor ministrou ao meu coração e Ele falou que nesse tempo, nos dias de hoje, Ele tem pedido os nossos corações. Ele tem pedido corações convertidos, corações entregues, corações moldáveis, corações dispostos a seguir o caminho a qual Ele pediu. E corações que se submetam ao governo dEle. Corações que entreguem o melhor, que sirva o melhor que o Senhor tem dado e tem nos ensinado ao próximo. É isso que o Senhor tem nos pedido nos dias de hoje. Ele tem nos levado para as nossas casas e Ele tem pedido o nosso coração. Você está disposto, assim como Abraão, embora ele tenha passado por aquele processo de levar o filho dele até lá para ser servido como sacrifício, e naquele momento o Senhor, Ele ganhou o coração de Abraão. E nessa noite, Ele fala para mim e para você, Ele tem pedido e Ele quer os nossos corações, corações rendidos, amém? Aleluias. Vamos juntos orar nesse momento. Nós estamos vivendo dias maravilhosos na presença do Senhor, e eu tenho certeza que isso é extensão da nossa casa dentro da igreja. Isso é extensão daquilo que nós temos vivido verdadeiramente nas nossas casas. O que nós temos vendo aqui são famílias entregues, famílias transformadas, famílias dedicadas ao Senhor. E não tem como, oh aleluias, isso acontecer na nossa casa e não se estender para dentro da nossa igreja. Oh aleluia, nós temos vivido dias de graças do Senhor e tem sido maravilhoso tudo que Ele tem feito em nosso meio, e nós somos gratos, Jesus. Nós somos gratos a Ti, ó Pai. Oh, aleluia, por esse tempo, pelo que o Senhor tem feito, oh, pelo Seu direcionamento, pelo que o Senhor tem nos apontado e tem nos levado. Oh, aleluia, Pai. Obrigada, Senhor, por nos ensinar. Obrigada, Senhor, oh, aleluia, por ter nos levado a dias difíceis, a dias de muito ensinamento. Oh, aleluia, a dias de que se não fosse a nossa fé, oh aleluia, nada seria. Se não fosse o Senhor na nossa vida, oh aleluia, nada de nós seria. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que nós passamos e por todo ensinamento. E hoje nós estamos aqui, oh aleluia, para Te engrandecer, oh aleluia, para Te adorar, porque nós somos gratos. Nós reconhecemos o Seu governo, nós reconhecemos o Seu amor, oh aleluia. Corações entregues a Ti, ao Evangelho puro e simples, oh, a um Evangelho que ensina, que confronta, a um Evangelho que pede sim transformação verdadeira, a um Evangelho que pede renúncias. É a esse Evangelho, ó Pai, é a esse Evangelho, oh, que os nossos corações se rendem, oh, aleluia, oh, Jesus. Que a nossa fé permaneça, ó Pai. Que a nossa fé permaneça, Jesus. Assim como o Senhor disse nas cartas, oh, aleluia, de Paulo a Timóteo. Oh, aleluia, que a gente permaneça, que a gente lembre, oh, aleluia, qual é a fé que é exemplo para nós e foi. Qual é a fé? Ei, se lembre agora. Quem foi o homem e a mulher de fé, oh aleluia, que te inspirou? Quem foi o homem e a mulher de fé, oh aleluia, que te fez estar aqui hoje? Ah, o Senhor te pede, não se esqueça.
Não se esqueça, é essa fé a qual Ele pede. Oh, aleluia, essa entrega. Aquela pessoa que largou mão de tudo. Oh, largou a casa, largou os filhos e foi ao seu encontro falar de Jesus, pregar de Jesus, falar de um evangelho transformador. E hoje você vive isso aqui. Oh, é para que você sirva. É para que você sirva. Oh, assim como você, oh, aleluia, recebeu. Assim como você recebeu e escolheu ficar no governo do Senhor, debaixo do governo dele, Ele vai nos ensinar a servir. Ele vai nos ensinar a servir. Esteja disposto, esteja entregue. Oh, Senhor, nós entregamos diante de Ti o nosso culto, a nossa adoração, a nossa palavra. Nós entregamos a Ti o tempo ao qual o Kids vai ter lá no fundo. Nós entregamos a Ti. E em todos eles, Senhor, oh, nós queremos sentir a Sua presença. Obrigada por vir. Obrigada por estar aqui conosco. Oh, aleluia. É palpável, Jesus. É palpável. Obrigada, Senhor. E nós estamos aqui dispostos e sensíveis àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Oh, aleluia. E daqui em diante, Senhor, obrigada. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui. Ei, você pode adorá-lo. Ei, você pode dar um glória a Deus, porque até aqui Ele sustentou. Você que fala em outras línguas, vamos lá, igreja, vamos lá. Ei, vamos lá, insista um pouco mais. Ei, vamos, não dependa de um microfone em oração, não dependa apenas de um louvor. Ei, é você quem chama a atenção do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Santo e poderoso é o Senhor. Toda honra e toda glória a Ti, ó Pai. Ao Senhor que é digno de todo louvor e de toda adoração. Oh, Jesus, receba, Pai. Receba, Pai, a nossa adoração. Oh, aleluia, Jesus. Labarabadaia suia, lalabarás. Labarabadaia suia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Corações dispostos, corações entregues. Oh, labarabadaia suia, labarás. Há um favor do Senhor muito grande. Há um favor, não perca. Não perca, há um favor do Senhor muito grande sobre esse lugar, sobre cada vida que aqui está. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Exaltado e engrandecido seja o seu nome. Aleluia, aleluia. Vamos lá, igreja. Oh, não dependa de um louvor. Vamos lá, igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos permanecer mais um pouco neste lugar. Você pode levantar a sua voz. Há uma presença do Senhor neste lugar. O Senhor, Ele está presente onde Ele é desejado. E eu creio que aqui há uma igreja que deseja o Senhor verdadeiramente. Há uma igreja que deseja o Senhor e não as suas bênçãos, que deseja o Senhor e não aquilo que Ele pode oferecer, mas deseja a presença do Altíssimo. Jesus, nós te desejamos neste lugar, Senhor. Tu és santo, Jesus, desejado e esperado neste lugar, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que não há ninguém como Tu, Jesus. Nós declaramos, Senhor, que não há nada que se compare a Ti. Nós declaramos, Senhor, que Tu és soberano neste lugar,
que Tu és soberano, Senhor, em nossos corações, Jesus. Ah, Senhor, quão doce é estar na Tua presença. Quanto prazer temos em Tua presença, Jesus. Ah, Senhor, nós reconhecemos, Senhor, que Tu és Deus. Nós reconhecemos, Senhor, que não há nada que se compare a Você. Nós reconhecemos, Senhor, que nada pode impedir o Teu agir, Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, que não há nada melhor do que estar na Tua presença, Jesus. Santo, Santo, digno de glória, digno de honra, louvor e adoração. Tu és santo, Senhor. Santo. Tu és santo. Tu és santo. Santo, não há ninguém como Tu. Não há ninguém como Tu. Não há ninguém como Tu. Não há ninguém. Céus e terras proclamam a Tua glória. Não há ninguém. Não há ninguém como nosso Deus. Não há ninguém. Não há ninguém. Não há ninguém como nosso Deus. Não há ninguém como nosso Deus. Os santos e os anjos prostram-se a Ti. Os anciões rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos prostram-se a Ti. Os anciões rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Vamos declarar os santos novamente. Os santos e os anjos prostram-se a Ti. Os anciões rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória.
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tua é a glória. Tua é a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Qual insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Qual profundas riquezas, o saber e o conhecer. Qual insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele tudo que temos, a Ele, somente a Ele nós te entregamos tudo, toda a honra, toda a glória, hoje e para sempre. Não há ninguém igual a ti, não há ninguém igual a ti, não há ninguém que se compare ao grande eu sou. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Pra sempre, pra sempre, nós te entregamos tudo. Pra sempre a glória ao eterno. Nós entregamos tudo, tudo que possuímos, tudo que temos de valor, lançamos aos seus pés. Nada pode se comparar a ser chamado de amigo, nada pode se comparar a ter um lugar na mesa. Honra e glória te perseguem, e nós reconhecemos que não há outro
no seu lugar, dizer palavras de adoração ao Senhor, palavras que engrandeçam a presença do Senhor. Sabe, o Senhor não precisa da nossa adoração. Nós precisamos reconhecer que Ele é soberano. Somos nós que somos dependentes dEle. Somos nós que somos dependentes dessa glória que nos transforma, dessa glória que nos muda, que nos torna mais semelhantes a Ele. Sabe, mesmo que o nosso corpo esteja cansado, que você acha que não tenha palavras a dizer ao Senhor, eu quero te dizer que um dia declara, outro dia a glória do nosso Deus. Um dia declara, outro dia a grandeza do nosso Deus. Ah, Jesus, nós reconhecemos o Teu poder. Nós reconhecemos, Senhor, que tudo Tu podes fazer, Jesus. Que nada está oculto aos Teus olhos, Senhor. Que nada está oculto aos Teus ouvidos, Jesus. Nós reconhecemos e declaramos a nossa fé no Deus soberano, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que muda, no Deus que traz de volta a vida. Nós cremos, Senhor, em Ti, e através da nossa adoração, Senhor, nós declaramos, Senhor, que a Ti é a honra, a Ti toda a glória, Senhor, ontem, hoje, sempre, porque nada pode se comparar a Ti, Jesus. Nada pode se comparar a Ti, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso intercessor. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Senhor, com tudo que há em nós, com tudo que temos, Jesus. Nós Te amamos, Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Aleluia. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Como que vocês estão? Vocês estão felizes? Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz também. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, você que veio preparado para dizimar e ofertar, nós temos sempre pontuado aqui, falado que dízimo e oferta é a gratidão de um coração voluntário que reconhece tudo aquilo que o Senhor tem feito. Então, segure o seu dízimo e a sua oferta. Eu quero orar por você. Ao dizimar e ofertar, você se torna um cooperador da obra de Cristo, dando oportunidade a outras pessoas de serem tocadas também. Amém? Nós sabemos que o dízimo e oferta é o que mantém a casa do Senhor, né, e que nos dá condição, falando agora no campo material de pregar o Evangelho e de propagar a palavra do Senhor. Então segure aí o seu dízimo e a sua oferta. Quero orar por você. Pai amado, Pai querido, eu ponho na sua presença a vida de cada dizimista, cada ofertante que aqui se encontra. Pai, eu declaro um resto de semana próspero a todos que aqui estão, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Você que vai dizimar e ofertar, sai do seu lugar, vem aqui, deposite no gasofilácio. Você que fez de forma online também, vem aqui receber a unção dos diáconos. Amém? Feche os seus olhos por um minuto, põe a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade aqui.
Fale conosco, Senhor, nós queremos ouvir a sua voz. Hoje nós estamos dando início, Senhor, a uma série de mensagens, a qual vamos falar sobre governar e servir. Que o Senhor possa conduzir, que cada palavra liberada aqui venha do seu coração, venha do seu trono de glória. Você que crê nisso pode dizer amém? Glória a Deus. Então, hoje nós estamos dando início a uma série de mensagens com o tema governar e servir. Amém? Nós vamos falar sobre isso durante todos os cultos de quinta-feira. O tema será governar e servir. Cada ministro que aqui passar vai estar compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado no coração sobre esse tema. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, verso de número 14. Romanos, capítulo 5, verso de número 14. Se você encontrou, pode dizer amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim, ó: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Eu quero me atentar para esse trecho do versículo, a qual o apóstolo Paulo diz, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Quando ele está falando aqui de Adão, ele usa essa palavra prefigurar, que significa representar com antecedência. Então, quando Deus ele formou o homem para que o homem fosse um representante do céu na terra. E nós precisamos pontuar e falar acerca do mandato cultural, da mordomia da salvação e a obra do Espírito Santo em nós. Nós precisamos compreender o reino de Deus através do movimento coletivo da igreja, entendendo qual é o propósito do Senhor para nós e aquilo que o Senhor espera de nós. Então, em Gênesis, quando Deus ele forma o homem, ele coloca o homem para governar, porque o meu Deus e o seu Deus é um Deus de governo. Então, antes dele dizer para o homem multiplicar, ele disse para o homem governar. O homem foi feito para governar. E Adão era esse representante de Cristo. Deus disse, façamos o homem. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo formou o homem. Então, Adão foi o primeiro, mas o modelo, o protótipo é Cristo. E o propósito de Adão era ser um representante daquele que havia de vir. Amém? Então, olha só. Ele era para ser um representante daquele que havia de vir, Adão. Porém, quando ele pecou, ele perdeu o governo. Ele caiu e perdeu também a sua natureza. Então ele ficou impossibilitado de ser o Cristo profético, aquele que representava. Então o governo está na natureza do homem restaurado, porque o governo está na natureza de Deus. Adão não era mordomo de um jardim, Adão era mordomo da presença e da relação com o Senhor. No jardim, Adão tinha o propósito de cultuar ao Senhor naquilo que ele estava fazendo, porém manifestando uma consciência de governo e uma alma que guardava a relação e crescia ainda mais em revelação através do relacionamento que tinha com o Senhor. Então esse homem pleno era o homem que se movia em governo. Ele não era governado exceto por Deus, ele governava sobre todas as coisas.
Porém, quando ele peca, então ele perde essa capacidade de governo e passa a ser governado. Para que eu possa servir, eu preciso compreender a importância do governo. Todo governo é levantado para servir e não somente para reinar. Então há uma promessa de Deus que a igreja há de reinar, mas há um testemunho de Cristo ao qual ele serviu. Então todo homem e toda mulher que é levantado por Deus para ser um homem de governo, ser o reflexo da natureza de Deus, ele também traz consigo, traz no seu coração o anseio pelo servir. Então a igreja é o lugar onde nós estamos sendo renovados no entendimento, porque estamos sendo comissionados ao trabalho, estamos sendo formados pelo Senhor para que a gente possa servir a cidade. Tem uma frase que diz: famílias fortes, igreja fortalecida. Não, igrejas fortalecidas, casas fortes. Então a igreja é uma resposta para a cidade. Porque a igreja é um meio, mas o fim é a cidade. Amém? Eu preciso que você preste bem atenção. A gente está construindo aqui um pano de fundo. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso de número 1 e 2. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Apocalipse capítulo 21, verso de número 1 ao 2. Olha só o que o texto diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi o quê? O que ele viu? Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então olha só, cidadania faz parte da nossa natureza espiritual. Nos reunimos para termos a nossa mentalidade transformada, para expressar a natureza de Deus em uma cidade. Essa cidade precisa ser tocada pela presença de Deus através da sua igreja. Por isso que o Senhor, ele disse para os seus discípulos que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então, compreendendo isso, eu vou entendendo que não é só vir a um culto e entregar a minha devoção a uma divindade, mas é vir ao culto para entender a minha natureza, a minha identidade e expressar a glória de Deus em uma cidade. É assumir o compromisso que estava na plenitude da formação do homem, quando Deus formou o homem para ser o reflexo da sua natureza. Então Adão prefigurava aquele que havia de vir. Adão era aquele que expressava aquele que havia de vir. Quando o homem, ele então peca, ele perde essa consciência, a mentalidade passa a dominar o homem deixa de ser movido pela consciência e passa a ser movido pelo sentimento. Mas o propósito de Deus sempre foi restaurar o homem, para que o homem cumprisse o seu propósito. Então nós somos cidadãos dos céus, a qual nós somos o representante de Deus na terra. E o Senhor tem interesse em uma cidade. E por onde a gente passar, a gente tem que proclamar o Evangelho através do compromisso que temos com o mandato cultural, entendendo que a igreja não é simplesmente o lugar para eu aliviar as minhas dores. A igreja é o lugar que me prepara para o mundo.
que me torna um cidadão que vai fazer a diferença, que por onde eu passar, os lugares serão transformados, as pessoas serão impactadas. Por quê? Porque eu sou aquele que é o reflexo da natureza de Deus. Entendendo e assumindo o meu compromisso por inteiro e não apenas de uma forma fragmentada. Então nós não podemos assumir o Evangelho de uma forma fragmentada, nós precisamos assumir o Evangelho como um todo. Então eu vou entendendo que é muito mais do que cultuar 2 vezes na semana, colocar 2 dias na minha rotina, mas eu vou entendendo o propósito para qual eu estou inserido em uma igreja e me encontro em um templo para expressar em uma cidade. Porque o templo de hoje é a revelação profética da cidade de Apocalipse. A igreja é o corpo de Cristo. E lá em Apocalipse vai dizer que não haverá templo, nós estaremos nele. Então o templo será passageiro, mas a cidade será eterna. Quando Jesus, lá no livro de João, capítulo 2, ele vai até o templo, ele observa e vê que ali no templo tem muitos cambistas e tem muitas pessoas ali fazendo comércio dentro do templo, vendendo sacrifício. E Jesus, naquele momento ali, ele fica observando tudo que está acontecendo. Ele entra dentro do templo, derruba a mesa dos cambistas, e ele diz assim: a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vocês fizeram dela covil de salteadores. Essa palavra covil de salteadores significa esconderijo de ladrão. A igreja não pode ser esconderijo de uma alma corrompida, que não tem o propósito de ser transformada. A igreja precisa ser o compromisso do Espírito convicto com a eternidade, para influenciar a alma, a qual vai tocar uma sociedade. Então eu preciso estar comprometido com o processo da salvação, porque a palavra salvação é sozo, e sozo é salvação, libertação e cura. Então eu não estou dizendo que a gente compra a salvação ou coisa do tipo, mas a gente precisa estar compromissado com o desenvolvimento da salvação. Então a gente acha que a gente foi salvo e a gente não precisa mais de nenhum compromisso com a salvação. É o meu dever, é o seu dever. Agora, temos uma mentalidade transformada, para que a gente então seja um reflexo da natureza de Deus por onde a gente passar. Então a cidadania, ela faz parte da nossa natureza espiritual, e ela tem a ver com o nosso convívio, tanto como família, quanto como povo de Deus que habita uma cidade. O lugar final do encontro da família cristã, conforme a Bíblia, não é um templo, é uma cidade. Então o templo é a lembrança do passado, e a cidade é a memória do eterno. Certamente um dia esse templo será a lembrança de um passado, mas hoje para nós a cidade é a memória do eterno. Deus não tem lembrança, Deus tem memória. As lembranças estão na minha mente, a memória está no meu espírito. Amém? Então olha só, sem a cidade que é a memória do eterno, nós perdemos o sentido do templo no tempo. Se a gente não compreender a importância da cidade, o templo perde o sentido para nós. É por isso que quando Jesus ali, ele chega diante do templo, ele entra lá dentro e ele vira a mesa dos cambistas, e ele diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Por quê? Porque sem a cidade que é a memória do eterno, nós perdemos o sentido do templo no tempo. Então olha só, vocês não estão pensando a partir da cidade, vocês estão pensando a partir do templo. E
pensar a partir do templo, sem pensar na cidade, é ter um pensamento religioso. Nós não podemos transformar o templo em eterno, se não comprometemos a natureza da cidade. Eu não sei se está claro para você, por isso que eu disse que eu preciso muito da sua atenção. Então o templo é uma estrutura provisória, enquanto a natureza eterna da cidade vai sendo revelada para nós. E é por isso que a cidade não é em favor do templo, mas é o templo que é em favor da cidade. Se nós não compreendemos isso, nós ficaremos refém da cidade e não seremos uma resposta para ela. Agora abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso de número 22. Olha o que o texto diz. O que o texto está dizendo aqui? Põe, por favor, coloca na versão, essa é a versão NA. Encontra a versão que diga templo aí para mim, por favor. King James. Olha lá. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. Então olha o que Apocalipse está dizendo: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Então, qual será o nosso templo? O Senhor. Não haverá templo, mas haverá cidade. Então o templo é passageiro, mas a cidade é eterna. É por isso que o Senhor anseia que a igreja tome a autoridade sobre si e comece a manifestar a glória de Deus em uma cidade. Quando olhamos para trás, a gente consegue se lembrar dos avivamentos, das histórias contadas. Sempre foi um movimento de Deus para a cidade, onde a cidade foi tocada, transformada pela glória do Senhor. Tem um documentário chamado Avivamento das Ilhas Fídji, você pode encontrar no YouTube, e você vai ver que não era a igreja que era sustentada pela prefeitura, era a prefeitura que era sustentada pela igreja. Não era a igreja que era sustentada pelo político, mas era a igreja que influenciava a política, em um sentido de trazer uma consciência para o povo. Então nós precisamos compreender a importância de assumirmos a responsabilidade sobre governar. Mas a gente tem dificuldade de governar a gente. É por isso que a gente tenta governar o outro. Então, quando eu estou muito crítico com o outro, é porque falta governo de mim para comigo. Então, quando eu vou compreendendo que o governo está sobre mim, eu então assumo a responsabilidade de me governar. Automaticamente esse governo vai sendo expressado no meu comportamento, no meu sentimento, na minha postura, pelos lugares aonde eu passo. Adão perdeu essa capacidade. Ele perdeu o relacionamento, perdeu a natureza, mas Cristo trouxe para nós uma nova natureza, nos dando a capacidade de influenciar uma cidade, de sermos resposta para um lugar. Por que nós estamos plantados aqui? Não é porque o ponto é bom, é porque o Senhor nos escolheu para este lugar. E nós não estamos lutando com estruturas naturais, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. É ali que a gente vai vencer em Cristo Jesus.
É aqui que a gente vai avançar, não em um crescimento numérico, mas em maturidade no espírito, assumindo a responsabilidade, não buscando o culpado. Porque a igreja imatura sempre vai buscar o culpado para o seu momento ou para a situação que ela está passando, mas a igreja madura vai assumir a responsabilidade diante do problema e diante da situação que ela está enfrentando. Jesus, passando pela cidade, junto com os seus discípulos, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos então olharam para ele e disse assim: mestre, quem pecou? Ele ou o pai dele para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Então os discípulos, quando olharam para uma situação, tentou buscar culpados para aquela situação daquele homem. Mas Cristo não buscou o culpado e nem encontrou o culpado. Ele assumiu a responsabilidade. Ele disse: nem o pai deles, nem os pais dele, e nem ele pecou. Porque quem tinha pecado era Adão, e todo mundo que nasce em Adão está em pecado. Então, eles não fizeram nada. Não é culpa deles. Mas eu quero dizer algo para você. Eis aqui o último Adão que assumiu a responsabilidade. E Cristo é o último Adão a qual assumiu a responsabilidade. Ele disse: ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. Então Jesus foi até aquele homem e curou aquele homem, sendo uma resposta para a cidade. Então, quando nós vamos crescendo em conhecimento, nós vamos entendendo que o Senhor nos chamou para assumirmos uma responsabilidade. Então nós precisamos nos acostumar com os termos bíblicos, precisamos ficar mais familiarizados com a ideia de cidade. Ainda estamos muito presos à ideia do templo. Então a igreja, ela precisa ser desafiada a deixar de ser zeladora do templo para assumir a responsabilidade diante da cidade. Então a igreja que se torna zeladora do templo traduz uma veneração, mas não assume a responsabilidade. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Então, deixando essa mentalidade consumidora, a gente passa a assumir a responsabilidade de transformar e de ser um doador. Então a gente precisa refletir: qual é a minha postura? O que permeia o meu coração? Porque muitas vezes a gente tem se tornado consumidor da palavra de Deus, mas não assumimos a responsabilidade do ID. E não há serviço, trabalho, se não houver uma mentalidade crucificada. Você só consegue servir quem você é livre dele. Antes de Jesus ir para a cruz do Calvário, ele recebe a coroa de espinhos. Por quê? Porque você não crucifica as suas ações, o seu caminhar, se você não crucificar a sua mentalidade. Tem gente que não consegue fazer porque ele não consegue conceber na mente. Então ele diz: não vou me envolver, eu não vou fazer, porque a mentalidade dele precisa ser crucificada. Então Jesus só recebeu os pregos nas mãos porque a mentalidade dele estava crucificada antes. Então o Senhor estava ali nos ensinando: olha só, você quer ser um bom servo? Crucifique a sua mente, porque ela vai questionar em todo momento o que você está fazendo. Só que se você receber sobre a
sua mentalidade a coroa de espinhos, então a coroa do governo será colocada na sua consciência do Espírito. Então a mentalidade de Cristo ali foi crucificada, e então ele foi para a cruz e teve as suas mãos pregadas e os seus pés pregados. O que não me deixa fazer é a mentalidade que me impede. Vocês estão compreendendo isso? Então olha só, Adão tinha essa coroa de rei, de governo, de sacerdote, porque o Senhor é rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando o homem peca no Éden, então ele perde a consciência, consequentemente ele perde essa coroa de governo. A mente, que era uma mordoma, agora ela passa a querer governar, mas ela quer governar a partir do ego e dos benefícios que ela vai ter. Então essa mentalidade caída, ela tenta governar olhando para aquilo que ela acha que ela tem de direito e não assumindo a responsabilidade que foi entregue por Cristo, através de uma consciência, a consciência cristã. É por isso que Paulo vai dizer que nós recebemos a mente de Cristo. Por quê? Porque sem a mente de Cristo eu não consigo servir. E eu preciso sondar muito bem o meu coração, porque como anda o meu serviço, anda o meu coração. Quando Moisés, preste atenção, quando Moisés, ali naquele processo que ele estava com Deus, sendo tocado por Deus, Deus trabalhando em Moisés, Moisés tinha saído do Egito como um assassino, tinha matado um egípcio, e ele tem um encontro com Deus, e Deus agora começa a trabalhar em Moisés. De repente Deus diz assim para Moisés: Moisés, põe a mão no seu coração. Moisés colocou a mão no coração dele. Quando Moisés tirou a mão de Moisés estava leprosa. Seria como se o Senhor estivesse dizendo para Moisés: Moisés, assim como está o seu coração, assim vai estar o seu serviço. Então bota sua mão no peito de novo, Moisés. Ele põe a mão no peito de novo. Então quando ele tira a mão dele, está sarada. É como se Deus estivesse dizendo: agora sim, Moisés, você está pronto para o meu chamado, para o meu serviço e para o meu trabalho. Porque um homem que não tem o coração transformado, ele vai fazer, mas vai reclamar. A mulher que não tem o coração transformado, ela perde a bênção ao terminar o que ela conclui, porque ela amaldiçoou o que ela está fazendo e ela não contempla o feito. Eu não posso murmurar do trabalho que eu me dispus a fazer, porque senão eu vou estar desperdiçando o descanso, a contemplação e a recompensa do Senhor. Em todo momento o Senhor, Ele vai nos direcionando para esse lugar de amor. Porque para você servir, você precisa amar. Pedro, antes de pecar, de entregar ao Senhor, ali, ele dizia: Senhor, eu estou contigo, eu vou contigo, para onde o Senhor for, se for para a morte eu vou. E, cara, o cara estava junto, abraçou a causa. Na primeira oportunidade, ele pulou fora. E Pedro volta a pescar. Preste bem atenção nisso. Quando o Senhor encontra Pedro na ilha de Patmos e o Senhor vai restaurar o ministério de Pedro, Ele não diz para Pedro: Pedro, eu te amo. Ele pergunta: Pedro, você me ama? Porque para você servir com excelência, Pedro, não está relacionado com o amor que eu tenho para contigo, mas está relacionado com o amor que você tem para comigo. Pedro, você me ama, ágape? Ele diz: Senhor, eu te amo, filéu. E o Senhor diz: apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Diz: eu te amo, Senhor, apacenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe de todas as coisas. O
que o Senhor está querendo nos ensinar é que para a disposição do serviço, eu preciso sempre sondar o meu coração e ver o quanto que eu amo ao Senhor. Não é mais sobre o quanto o Senhor me ama, já foi provado na cruz do Calvário o quanto que Ele me ama, mas é o quanto eu amo o Senhor. Eu afirmo a você, é impossível fazer a obra sem amor. É por isso que o Senhor, Ele resgata o amor de Pedro, porque não é sobre o que você faz, é o quanto você ama. A excelência está no amor do seu coração. Por isso que o Senhor disse para Moisés: Moisés, põe a mão no seu coração. E quando Moisés pôs a mão no coração, tirou a mão estava leprosa. Ele diz: Moisés, volta a sua mão no seu coração, no seu peito. Por quê? Porque eu estou trabalhando no seu coração. É a partir daí, desse lugar, que você vai conseguir cumprir o seu propósito, cumprir o seu chamado, tocar uma cidade, ser influência por onde passar. Igreja não é o lugar do esconderijo e o céu não é lugar de refugiado. A Bíblia diz: aos que vencerem, céu é lugar de vencedor. Então aqui a gente está sendo preparado, nós estamos sendo treinados, nós estamos sendo forjados. Para quê? Para cumprir um propósito. O propósito de tocar a cidade, porque no fim não haverá templo algum, só haverá a cidade. Só que olha só o que diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 10. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Olha o que Paulo diz: conhecerei como também sou conhecido. Por quê? Porque Paulo é conhecido pelo Senhor, mas ele não se conhece. Então eu preciso estabelecer um relacionamento com o Senhor, para que então eu tenha revelação acerca de quem eu sou. Porque assim como Adão é aquele que prefigurava o que havia de vir, eu e você somos uma profecia do Senhor. A Bíblia diz que Ele é o bom pastor. Então todas as vezes que eu vou pastorear, eu preciso entender que eu estou indo em parte, mas um dia virá o que é perfeito. A Bíblia diz que Ele é o noivo, que Ele é o esposo. Então todas as vezes que você vai se relacionar com a sua esposa, você precisa buscar referência, porque você está representando. A palavra diz que Deus é Pai. O próprio Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai. Então todas as vezes que vamos manifestar paternidade, precisamos buscar referência no Senhor, porque nós estamos em parte, mas um dia será perfeito. O fato de alguém não ter cumprido com o seu papel de profecia para comigo, não tira de mim a responsabilidade de ser uma profecia para contigo. Se um dia falharam comigo como pastor, eu preciso continuar olhando para Cristo, para não falhar. Vamos lá. Se um dia o meu pai me abandonou, eu preciso assumir a responsabilidade de não abandonar. E o próprio Senhor, Ele diz: faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Mas nós estamos fazendo para o outro aquilo que fizeram com a gente. Então, em vez de assumir a responsabilidade de fazer aquilo que eu gostaria que o outro tivesse feito, eu estou reproduzindo o que o outro fez. Só que ao invés de reproduzir o que o meu pai fragmentado fez, eu preciso buscar referência no Senhor, naquele que é perfeito. Porque
que um dia ele virá. E aquilo que é em parte, o pastor que é em parte, um dia será perfeito, que é ele. Então todas as vezes que eu sou convidado para uma mesa, eu sempre procuro trabalhar o que está no meu coração, que é o meu desejo, que é o meu pensamento e o que o Senhor faria. Porque não está só relacionado comigo, está relacionado com a vocação para a qual o Senhor me chamou. E Paulo vai dizer: ande da maneira digna da vossa vocação. Porque você não está passando só a sua imagem, você está passando a imagem de Cristo. Então seja um empresário como Cristo. Seja um pai como Cristo. Seja uma esposa como Cristo. Busque a referência em Cristo. A Bíblia diz que Jesus era carpinteiro. O pai dele era carpinteiro. Fazia negócios antes de 30 anos. Qual será a maneira que Jesus conduziu os seus negócios? Ele não viu Mateus aquele dia, Alain, e chamou Mateus, e Mateus viu Jesus a primeira vez e uau, enxergou uma áurea grande. Não, ele viu o carpinteiro que pagava imposto. Era um homem comprometido com os seus deveres. Era um homem responsável. Era um homem que estava andando por ali na cidade, indo até a alfândega e pagando o seu imposto. Então quando Jesus chama Mateus olha e fala assim: cara, esse é aquele cara que não atrasava o imposto. Esse é aquele cara que tudo que ele falava ele cumpria. Então tudo que ele está falando ele vai cumprir. Esse é aquele filho que assumiu a casa e está cuidando da mãe dele, que é Maria. Esse é um bom cidadão. É um homem que dá testemunho. É um homem que anda da maneira digna da sua vocação. Quantos estão compreendendo isso? Amém. Voou a hora, meu Deus. Então assim, desde quando o homem saiu do Éden, então Deus entrega para o homem um jardim, o homem perde a presença, perde o relacionamento, consequentemente ele é expulso do jardim. O Senhor quer restaurar, e agora o Senhor quer nos entregar, não um jardim, o Senhor quer nos entregar uma cidade. E a consciência que nós temos acerca de quem somos em Cristo vai fazer com que a gente ande em autoridade. Nós estamos vivendo um projeto de cidadania que mais se parece com Babel, que é a cidade que quer subir. O que os homens estão fazendo nos dias de hoje? Mandando foguete para o espaço para tentar colonizar Marte. O que os homens estão fazendo hoje já era o desejo do homem caído que começou lá em Nimrod. Disse: vamos construir uma torre e chegar até o céu. É interessante, né? Porque quando o homem subiu e saiu da terra, não encontrou nada. Os homens continuam querendo subir, mas a palavra me garante que a cidade vai descer. A cidade vai descer. A gente precisa olhar para a promessa da Jerusalém, que é a cidade que vai descer. Lembrando que a nova Jerusalém é a cidade eterna que se impõe sobre a terra, e Babel era um projeto humano de alcançar o céu para confrontar Deus.
Babel, projeto humano que tenta alcançar o céu para confrontar Deus. E Jerusalém é a cidade eterna que se impõe sobre a terra. Todas as vezes que a gente olha para a manifestação da glória de Deus, em nenhum momento o homem subiu, Deus em todo momento desceu. Em Apocalipse vai dizer que a cidade não vai subir, a cidade vai descer. Então, como devemos viver como profetas que profetiza através do comportamento e da responsabilidade que assumiu diante da cidade? Eu preciso andar na cidade de São José do Rio Preto, em qualquer cidade que eu entrar, como se fosse a Nova Jerusalém. Eu preciso então ser um movimento profético de Deus para que pessoas tenham um encontro e tenham um impacto com a presença do Senhor. Quantos estão compreendendo isso? Amém? Então olha só, muitas vezes nós queremos encher o céu de expectativas terrenas e não encher a terra de perspectiva celestial. Em Apocalipse, João viu a cidade que desceu do céu, a habitação de Deus com os homens. Uau! Uau! É por isso, preste bem atenção no que eu vou dizer. É por isso que o projeto do anticristo será restaurar o para que as pessoas se esqueçam da cidade. Então nós temos uma grande incumbência, que é a responsabilidade diante da cidade a qual a gente foi plantado para manifestar a glória de Deus. Você foi plantado nessa cidade. Eu vejo pessoas sempre sonhando em ir embora e ir para outro lugar e não abraçando a responsabilidade do lugar a qual ela foi plantado. Cara, eu acho que o movimento precisa ser um movimento de envio, nunca de fuga. Não fuja, espera ser enviado. E se você não for enviado, é porque Deus tem um propósito para você onde você está. As pessoas estão fugindo, tentando ter uma vida melhor, mas elas não compreendem que ela é o melhor para a cidade. Então ela procura uma cidade melhor, mas ela não assume a responsabilidade de ser o melhor para a cidade. É o que eu falei aqui em uma reunião de líderes. Eu falei, nós precisamos discernir qual é a potestade que está sobre a nossa cidade, qual é a mentalidade que está estabelecida. Nós precisamos fortalecer a igreja para que a igreja seja uma resposta para a cidade, entendendo que existem forças maiores tentando impedir o nosso avanço, o nosso crescimento. Quando eu falo de avanço, eu não falo de abrir uma franquia em cada esquina. Eu estou falando de uma pessoa ser levantada em cada casa. Porque eu e você é a verdadeira igreja do Senhor. Quantos estão compreendendo isso? Amém. Neemias era um homem que ele estava no templo. Perdão, no palácio. Templo não. Aqui rapidinho para a gente terminar. Passou rápido, não passou? Passou? Voou para mim, gente. Rapaz de Deus. Neemias capítulo 2 diz assim, verso de número 1, para encerrar. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. Repita comigo, nunca Neemias tinha estado triste
diante da presença do rei. Agora, olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 7, verso de número 10. Porque a tristeza que é da vontade de Deus, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Neemias nunca tinha estado triste diante do rei, e nem tinha motivo. Ele era o copeiro, comia a melhor comida, bebia o melhor vinho, tomava o melhor banho, porque ele tinha que provar tudo antes do rei provar. Mas de repente, aquele homem que tinha todo o conforto do mundo começou a sentir uma tristeza no seu coração. Só que Paulo vai dizer aqui em 2 Coríntios 7,10 que tem tristeza que é da vontade de Deus. E o que eu preciso discernir? Por que eu acordei triste? Talvez você não acordou triste. Foi Deus que transferiu para você o sentimento do coração dele. E está dizendo assim: tem alguém aí que eu posso enviar? Tem alguém aí que pode sofrer comigo? Porque você talvez não está vendo, mas o seu vizinho está passando por uma grande dificuldade. E Deus está procurando um coração que vai se entristecer com ele, que ele vai poder colocar na brecha. Então Neemias naquele dia acordou triste. Olha o verso 2. O rei perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Por que você está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Ele fala: eu estou triste, cara. Não sei. A gente precisa discernir o mundo espiritual, igreja. Igreja. Aí a gente sai para comprar mais uma blusinha. Eu vou trocar de celular. Estou triste. Eu preciso trocar de carro. Aí eu troco o carro, não ficou bom, tá? Bater tristeza de novo. Não estou dizendo que isso aí não pode, você não pode fazer. Pode fazer, cara. Se tiver condição, fica à vontade. Mas entenda que tem tristeza que não vem da terra, vem de Deus. Vocês ficaram sérios, não deu nem. Ai, Deus. Vamos lá, olha só. Por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo. Mas respondi: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não parecia triste, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não pareceria triste, a cidade, o quê? Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se aonde estão sepultados meus pais está em, e os seus portões foram. A gente precisa assumir a responsabilidade diante da cidade. A gente precisa assumir essa responsabilidade como Neemias assumiu. No verso 4 diz assim: que o rei disse: o que você quer que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi. Depois do quê? De repente, Fernando, Neemias olhou para a cidade. Ele começou a sentir uma tristeza. A cidade tinha sido destruída, os portões queimados. E aí o rei, ele contou para o rei que ele estava triste por causa da cidade. O rei falou assim: o que você quer que eu faça? Sabe o que ele foi fazer? Orar. Para
para ouvir o que Deus queria que ele respondesse para o rei. Muitas vezes nós estamos indo orar para dizer para Deus o que nós queremos, e não estamos indo orar para perguntar para Deus o que Ele está querendo de nós. Homem e mulher de Deus não entra para um lugar de oração somente para pedir, vai entrar no lugar de oração para perguntar o que Deus está querendo dele. Foi o que Neemias fez, ele entrou. Depois de orar, o Deus dos céus respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir aonde os meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei: quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu ao meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instrução para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou um oficial do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalate, Oronita e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Ele encontrou resistência, mas ele cumpriu o chamado. E sabe o que aconteceu? Os muros foram construídos e a cidade foi edificada. Eu sei que não é uma palavra da gente voar, que vai me motivar para amanhã. Uau! É uma palavra da gente sentar, refletir e pensar e falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Às vezes, preste atenção nisso. Às vezes nós queremos que Deus nos dê uma resposta, e às vezes para Deus nós somos a resposta para alguém. Pegou fogo lá tá uma queimada, vocês têm visto aí, né? Meu Deus, tá? A gente precisa orar por chuva. E pegou fogo. A minha casa, ela é numa rua sem saída. Quem já foi lá no Residencial Cambuí, é uma rua sem saída. E pegou fogo lá na padaria, lá embaixo na avenida. E esse fogo foi subindo até chegar na parte de cima ali do pasto. Então começou a entrar fumaça dentro da minha casa uns tempos atrás. E os vizinhos saíram para fora. E aí eu saí para fora também, junto com a minha mãe. Peguei a mangueira e a gente foi lá. De repente eu estava lá com a mangueira, né? Os bombeiros indo lá embaixo para apagar aquele fogo alto. Subiu um menininho chamado Miguel, da casa de esquina. Ele veio correndo com um balde na mão e uma arminha. Ele veio correndo assim, ó. O filho do Fábio. Aí ele chegou e falou: e aí, Bill? Colocou o balde, encheu a arminha dele. E eu olhei com a mangueira e olhando para aquela criança. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. O Senhor falou: olha só, ele pegou o que ele tinha e assumiu a responsabilidade. Ele acreditou que ele poderia apagar aquele fogo. E o Senhor perguntou para mim: você acredita que ele pode apagar aquele fogo? Eu falei: claro que não.
Aí o Senhor falou assim: e agora se tivesse milhares de Miguel com balde, apagaria o fogo? Lembre-se que eu estou falando milhares, então é muito. Apagaria. Aí o Senhor falou: pois é, Ele está fazendo a parte dele, assumiu a responsabilidade. E aí eu fui tomando um rala do Senhor, que eu com a mangueirinha fui ficando caladinho. Por quê? Porque eu estava buscando o culpado. Infeliz o cara que pôs fogo aqui. E o Senhor ministrando que o menino não estava buscando o culpado, mas estava assumindo a responsabilidade. Eu olhei para ele, uau. Saí dali e fiquei pensando naquilo. Amém? Que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa entender a importância que nós temos na transformação da cidade. Aplauda o Senhor, dá um brado de júbilo, dê um glória a Deus. Amém? Próxima terça-feira nós estaremos aqui com a série de mensagens Governar e Servir. Amém? Tem recados? Vamos para casa já. Queridos, olha só, dia 6/10, domingo, eleição, hein? Vote bem, Santa Ceia. Amém? Dia 8/10, que é terça-feira, nós teremos Casa do Pão. Casa do Pão é o trabalho que a gente está desenvolvendo nas casas, igreja nas casas. A gente iniciou nessa terça-feira. Quem estava lá? Levante as mãos aí. Foi bênção ou não foi? Glória a Deus, foi tremendo. Deus bradou em cada lar. Eu estava ali conversando com a Fabiana, ela estava falando dos feitos do Senhor lá na casa de paz a qual ela participou, os meninos contando os testemunhos. Eu fiquei maravilhado. Aonde a gente participou também, que eu estive nessa terça-feira na casa do Mateus e da Bruna, foi incrível, né? O Júlio estava lá, a Gisele estava lá, o Juliano foi lá, estava lá com a gente, foi maravilhoso. Irmã Cida, foi bênção demais. Então não fique de fora, amém? Procure uma casa do pão mais próximo da sua casa, e a mensagem está disponível no Spotify e no YouTube da igreja. Amém? Vamos para casa, se coloque de pé. Líderes, eu preciso de vocês por alguns minutinhos, tá? Será muito rápido, breve. Só isso, né? Os recados. Compartilha lá, entra lá no YouTube, comente a mensagem. Gente, olha só, a gente tem uma galera aqui. Todo mundo tem YouTube. Todo mundo entra no YouTube. O que você pode fazer? Você pode entrar lá e dar uma curtida, deixar um comentário. É a casa que você se alimenta, é a palavra que você recebe. Com isso, o YouTube ele vai entender que aquele culto é relevante. O que ele vai fazer? Ele vai entregar para outras pessoas, e outras pessoas também podem ouvir essa mensagem e ser tocada. Amém? Não só essa, todas as mensagens que nós estamos ministrando aqui. Então faça isso, entra lá, compartilha, comente. Amém? Posso contar contigo? Glória a Deus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo esteja convosco hoje e sempre. Deus abençoe e dê um abraço nesse irmão que está do seu lado. Nosso culto está encerrado.